Meus irmãos, se ouvíssemos a palavra hipona sem conhecer Agostinho, não soaria para nós nada conhecido. Agostinho foi quem tornou conhecida a cidade de Hipona, uma cidade que, em seu período, estava sob governo romano, era uma cidade provinciana, sob o governo de Roma. E Agostinho, ele era bispo dessa cidade, e em um momento muito parecido com esse, salvo as diferenças de tempo e de circunstâncias, mas no momento em que Agostinho estava também a liderar um culto onde ele estava instituindo presbíteros na região de Hipona. E ele, ao assumir a palavra, ele diz: somente a graça pode fazer com que um pecador miserável como eu esteja diante de homens santos na instituição de ministros para a igreja. Eu quero parafrasear Agostinho, reverendo Sandro, e dizer: somente a graça para fazer com que um pecador miserável como eu receba de Deus e de Vossa Senhoria a autorização para aqui estar. Muito obrigado. Pastor Rogério, Igreja Batista Filadélfia, eu gostaria de falar com vocês a respeito do que diz a Epístola de Paulo à Igreja de Colossos. Epístola Paulina à Igreja de Colossos é uma epístola muito singular, porque a sua história ela é bem interessante. Colossos era uma cidade do primeiro século que já não vivia o apogeu de sua fama. Colossos havia sido uma cidade muito próspera, muito rica. Ela fazia parte da rota comercial do então primeiro século, ou melhor, antes do primeiro século. No primeiro século ela já não fazia mais parte dessa rota comercial que havia saído. Essa rota comercial havia sido desviada para Hierápolis. E Colossos já não estava mais no apogeu de sua fama. Mas o Senhor, por sua graça, permitiu que a sua igreja fosse plantada naquela cidade que tem algumas características interessantes. E uma delas era a miscigenação religiosa. Ali havia um grupo muito significativo de gentios. Um grupo pequeno, porém muito forte, de judeus. E essa miscigenação religiosa produziu no contexto daquela igreja aquela que ficou conhecida como a heresia que Paulo vai combater por ocasião da escrita dessa epístola. Paulo não foi o fundador dessa igreja. Paulo não fundou Colossos. Colossos foi fundada por Epáfras, que havia sido alcançado pelo ministério de Paulo em Éfeso. Epáfras deixa Éfeso, já servo do Senhor, retorna para sua casa em Colossos, e em Colossos Epáfras começa a anunciar o Evangelho e planta aquela que ficou conhecida como a Igreja de Colossos. Uma heresia começa a se mover no contexto da igreja. Uma heresia que está muito sedimentada a partir do misticismo gentílico e do legalismo judeu. Essa heresia, ela se manifestava muito particularmente nos seguintes fatos. Jesus, ele é necessário para a salvação, mas que se alcance a plenitude desta, é fundamental que haja um conhecimento adicional, um conhecimento que se torna ímpar
e traz a plenitude da salvação. Então, na visão desse vetor, Jesus era necessário, mas não era suficiente. Aí está o misticismo gentílico. Mas também por parte dos judeus, a ideia de que Jesus era importante, muito importante. Porém, se fazia necessário a observância dos ritos cerimoniais, a observância das festas judaicas, a observância da circuncisão. E aí nós enxergamos o legalismo judeu. A essência dessa heresia se voltava com base no legalismo judeu e no misticismo gentil. Epáfras, tomando conhecimento dessa realidade no contexto da igreja, ele realiza uma grande viagem. Ele deixa Colossos, na Ásia Menor, e ele vai para Roma, em busca de seu discipulador, em busca daquele por meio de quem ele conheceu o Evangelho. E em Roma, Paulo preso em seu primeiro aprisionamento. Paulo preso, ele conversa com Paulo, fala para Paulo a respeito daquilo que está acontecendo em Colossos. E o apóstolo Paulo, então, agora sabedor daquilo que está acontecendo em Colossos, redige, fazendo uso de amanuenses, de secretários, ele redige essa que nós conhecemos como Epístola aos Colossos. Essa epístola, meus irmãos, ela foi escrita aí no período de 60 a 62 do primeiro século. Nós não temos como definir uma data precisa, não há como definir uma data precisa, mas com certeza entre 60 e 62 do primeiro século. Esse foi o período em que Paulo esteve preso em Roma. Então, em algum momento entre 60 e 62, essa epístola foi escrita e foi levada por Tíquico para a cidade de Colossos, onde ela seria lida, e para a cidade de Laodiceia, onde ela seria lida também. Então, Paulo escreve com vistas a combater essa heresia que crescia no contexto da igreja. Capítulo 1, Paulo vai dar ações de graças, vai falar sobre a supremacia de Cristo, e ele vai concluir o capítulo 1 de maneira muito pedagógica para aqueles que eram líderes na igreja de Colossos, e de maneira muito particular para Epáfras. Paulo vai falar nos versos de 24 a 29, aquilo que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia hoje, para juntos tratarmos a respeito desse tema. Colossenses 1, do 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, ou Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Louvado seja Deus. Pastor Marcos, exerça misericórdia sobre a minha vida. Ore, peça que Deus nos abençoe nessa hora. Amém. Que ela possa trazer morada em nosso coração, falar verdadeiramente a Deus,
Amém. Meus irmãos, eu quero pedir uma gentileza a vocês e gostaria que vocês não me entendessem mal, por favor. Eu queria pedir que você mantivesse sua Bíblia aberta. Eu queria que você estivesse atento àquilo que eu vou falar e que você buscasse no texto sagrado se aquilo que eu estou dizendo tem fundamento na palavra. Isso é muito importante para nós. Examine a sua Bíblia, mantenha ela aberta, tá bom? Bem, irmãos, eu vejo nesse texto elementos que são extremamente pedagógicos para um momento como esse. Eu percebo que esse texto tem algo rico a nos ensinar em uma noite como essa. Esse texto, reverendo Rogério, tem nuances que, ao meu ver, são importantíssimas para alguém como você, que assume o pastorado de uma igreja. E quais seriam, então, os elementos que esse texto notabilizam, que esse texto mostra para nós? Eu diria que o primeiro grande elemento pedagógico que esse texto lança para nós é que o pastor precisa ter a capacidade de suportar aflições. Ele precisa ter essa capacidade. Veja o que diz o verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Nós não enxergamos um Paulo entristecido pelos sofrimentos que ele experimenta em favor da igreja. A igreja de Colossos, quando teve acesso a essa epístola, ela não interpreta a fala paulina como a fala de alguém que preso está e está triste por isso. Não. Ficou muito claro para a igreja que o apóstolo Paulo, aquele que falava para a igreja, tinha a capacidade de sofrer pela igreja de Jesus. Estava pronto para isso. Estava experimentando isso. Um outro elemento importante que nós não podemos deixar passar nesse texto é que Paulo diz que em seu corpo ele suporta aquilo que resta das aflições de Cristo. Torna-se muito importante o conhecimento de que Paulo não está falando aqui de um sofrimento expiatório, de um sofrimento que completa o sofrimento de Cristo no contexto salvífico. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está se reportando ao fato de que Cristo, enquanto esteve na terra, ele experimentou a perseguição e o sofrimento. Mesmo após a sua morte, os seus algozes não haviam se dado por satisfeitos. Eles continuavam perseguindo. Nesse sentido, Paulo continua experimentando os sofrimentos de Cristo. Logo, é muito importante que o pastor tenha a capacidade de suportar aflições pela igreja de Jesus. Será que isso tem algum eco para nós que vivemos no tempo chamado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pastor Rogério, dias virão de muita alegria, de muita festa, mas dias virão que a dor chegará junto, que o sofrimento avizinhará seu ministério, que as coisas não sairão exatamente como você pensa, que as coisas não acontecerão exatamente do jeito que você imagina. E nesse será singular a capacidade de suportar aflições pela igreja de Jesus. Será importante nesses momentos fazer com que a igreja seja preservada, que o que precisa ser tratado seja tratado, mas que a essência da igreja seja preservada. O pastor precisa
precisa ter a capacidade de suportar aflições. No Edson Vicente, no Sandro Eugênio e em outros de ministérios longos. Quantas aflições esses homens tiveram que suportar para preservar a essência da igreja. Eu penso que no momento em que o pastor se isenta da capacidade de suportar aflições, ele está abrindo mão de uma área extremamente importante para que a igreja seja preservada naquilo que lhe é mais importante: sua comunhão com o Senhor e sua comunhão entre os santos. A capacidade do pastor de suportar aflições torna-se singular naquilo que eu enxergo nesse texto. Vejo também nesse texto um outro elemento que também se torna pedagógico. Qual seja esse outro elemento? É importante que o pastor tenha uma definição clara quanto a si mesmo no aspecto ministerial. Veja o verso 25, diz assim: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. A igreja de Colossos não é um autor bíblico em dúvidas, sem saber o que fazer, sem saber onde queria chegar, um objetivo claro. Não, há uma especificidade clara. Paulo não está em dúvida, ele não está experimentando crises ministeriais. Não, havia clareza, repito, havia especificidade no apóstolo. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Cristo. E mais uma vez eu percebo que isso é pedagógico para nós. Esse texto ele dialoga conosco no tempo chamado hoje. E mais uma vez, o pastor Rogério, torna-se muito importante uma definição clara quanto a si mesmo, porque quem não sabe para onde vai, ainda que não saia do canto, está perdido. É preciso que haja definição clara. O pastor, ao assumir o ministério, ele precisa ter claramente em sua mente os seus objetivos a serem alcançados, seus alvos a serem alcançados. Porque, repito, quem não sabe para onde vai, ainda parado, está perdido. Daí, meus irmãos, a importância de que o pastor exerça seu ministério com definições claras. E Paulo deixa uma delas absolutamente claro. A especificidade paulina é riquíssima. Ele diz: de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Como conheço um pouco do reverendo na exposição da palavra de Deus, ocupa-se a palavra de Deus em sua inteireza. Logo, tranquiliza o meu coração ao saber que essa definição, sem dúvida, habita nesse que hoje assume o pastorado dessa igreja. Continuo a enxergar de maneira muito pedagógica outros elementos nesse texto. Quais sejam? Agora eu vejo, meus irmãos, que torna-se muito importante para aquele que está à frente da igreja ter uma mensagem relevante para a sua geração. Veja o que diz os versos 26 e 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo está falando para os Colossos que havia um mistério que havia sido
profetizado no contexto veterotestamentário. E aqueles que profetizaram desconheciam a essência do mistério. Esse mistério era o Cristo ressurreto, que uniria nele os judeus e os gentios, formando um corpo, a saber, a igreja. Esse era o mistério que agora estava sendo revelado aos Colossos. Essa é a relevância da mensagem paulina para aquela igreja. E mais uma vez isso se torna pedagógico para nós. Porque o pastor hoje precisa ter uma mensagem relevante para a sua geração. Precisa ter uma mensagem absolutamente relevante. E a relevância da mensagem hoje, a meu juízo, se manifesta a partir de dois vetores, quais sejam: o vetor salvífico, que apresenta o Evangelho em sua essência. E qual seria a essência do Evangelho? A morte de Jesus de Nazaré e a ressurreição de Jesus de Nazaré. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, esses dois elementos compõem a essência do Evangelho e deve compor um dos vetores da relevância da mensagem de hoje. A morte de Jesus como vitória sobre o pecado e a ressurreição de Jesus como vitória sobre a morte, tornando-se esses dois elementos extensivos àqueles que, pela fé, acreditam no sacrifício vicário de Jesus de Nazaré. O primeiro vetor é o vetor salvífico, o segundo vetor é o vetor de edificação para a igreja. A mensagem se torna para o seu tempo quando ela traz a ideia salvífica, a essência do Evangelho, e quando ela traz a ideia de edificação para a igreja. A exposição do texto, o ensino do texto, mostrando o caminho para a igreja de Jesus. Aí está a relevância da mensagem para qualquer tempo. Para qualquer tempo. Ele é absolutamente claro no que concerne a importância da relevância da mensagem para o seu tempo. Ah, meus irmãos, ainda um outro elemento que quero partilhar com vocês, qual seja, o pastor precisa ter um alvo claro a atingir. Veja o que diz o verso 28. Diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Há um alvo claro. Paulo não está sendo dúbio. Não há dúvidas na mente de Paulo. Há um alvo específico, rumar na direção da maturidade na vida de cada cristão. A palavra perfeitos, acredito os irmãos já foram ensinados, teleios, que traz a ideia de maturidade e não de perfeição espiritual. Eis o alvo para nós, Jesus, no contexto de hoje, produzir amadurecimento na igreja, trazer maturidade para o contexto da igreja, ser instrumento de Deus para o amadurecimento da igreja. Eis o alvo claro, específico, do qual não podemos fugir enquanto líderes. Paulo é claro: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eis aqui, pastor Rogério, um alvo do qual nós não podemos nos afastar. Rumar na direção de trazer, por meio da palavra, maturidade para a igreja. A fim de não me alongar, quero chegar àquele que entendo ser a última seção da estrutura desse texto. O pastor, no tempo chamado hoje, precisa trabalhar em uma clara parceria com Deus. Em uma clara parceria com Deus. Assim diz o verso 29.
Para isso eu me esforço, lutando conforme sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo deixa claro que a força com a qual ele desenvolve o seu ministério não repousa ou não é de si mesmo. Essa força que o capacita vem do Senhor. Há muitos anos atrás, eu vi um pastor diante de uma situação que muito me preocupou. E eu estava envolvido. O pastor Sandro ligou para mim, me chamou. Tem uma questão para resolvermos aqui na igreja. Eu fui. Cheguei lá. Ele apresentou o quadro não era dos mais animadores, o quadro era difícil. E ele disse: vamos para o piso superior da igreja. E foi eu, ele e um outro irmão. Bem, o pastor Sandro, todos nós sabemos, é um homem forte, não é verdade? É um homem forte, alto e forte. Bem, o outro irmão era mais alto e mais forte. E eu, no meio dessa situação. E eu era a peça que seria imolada, que seria sacrificada. E naquele piso superior, eu vi Sandro Eugênio sendo usado por uma força que não era dele. Não era dele. Não era dele. Ele disse: diga, Celso, fale. Eu falei. Depois que eu terminei de falar, aí o irmão: não, mas não era assim, não era assim, não era assim. E aí Sandro olhou para mim e disse: Celso, pode ir. Eu já entendi, pode ir. E eu levantei, e quando eu quis sair assim, eu olhei para trás e eu disse: no mínimo aí vai ter um fight poderosíssimo, porque pelo porte físico dos dois vai ser no mínimo hora de pancada. E eu desci aquelas escadas esperando o primeiro barulho. Para que de Deus, foi uma força que não era dele. Durante o tempo em que servia a Deus ao lado dele, vi muitas vezes ele sendo usado por uma força que não era dele. Ele teve que enfrentar muita dificuldade nos primeiros momentos de seu ministério como pastor titular na Cristã. Ele teve que enfrentar questões muito pesadas.